Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 8 de março de 2022. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Vamos aos destaques de hoje. Linda Quebrada e a importância dos pronomes corretos. O feminismo precisa considerar a interseccionalidade. Saiba mais sobre o transfeminismo. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Estadão. Linda Quebrada reforça a importância de utilizar os pronomes corretos. Publicado em 3 de março de 2022 por Rafael Nascimento. Por muito tempo, a palavra travesti foi usada como um termo pejorativo e hoje a gente tem ressignificado este lugar e transformado em uma identidade de poder mesmo, de empoderamento. A representatividade é importante e fundamental para que a gente construa um novo imaginário social. Estas são as palavras de Lina Pereira dos Santos, ou, como é mais conhecida, a Linda Quebrada, que está no Big Brother Brasil 22, a primeira travesti a participar do programa. Antes de Lina, há 11 anos, Ariadna Arantes, do BBB 11, foi a primeira mulher trans a entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ariadna foi a primeira eliminada daquela edição e a sua eliminação foi atribuído o fato de, na época, a participante não ter explicado que era uma mulher transgênero. Lina entrou no programa pelo grupo Camarote, de artistas já conhecidos do público, e aqui fora já se apresentava como uma pessoa travesti. Seus posicionamentos ajudam, em tese, o público a desconstruir a ideia de que é ser uma pessoa trans. Mas o que será que mudou na sociedade quando tratamos de questões LGBTQ-fóbicas desde que Ariadna foi eliminada até a participação de Lina no reality? Para a dramaturga, roteirista, mestra e primeira doutora trans em ciência da literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniele Balbi, nós vivemos um momento ambíguo que representa avanço em pautas progressistas, mas ao mesmo tempo um crescimento no conservadorismo. A Lina é uma mulher que tem a sua situação de mulher transexual publicizada. Ela faz questão de construir a sua figura pública através da reafirmação do orgulho de ser uma mulher transexual. Eu imaginei que ao entrar na casa essa seria uma questão que ela traria para aquele espaço, num país extremamente polarizado, dividido e tensionado pelo avanço das pautas progressistas e pelo ascenso do conservadorismo reacionário. Eu soube que o palco do BBB seria uma espécie de arena política que colocaria essa questão no centro em algum momento, afirma Daniele. E de fato esses problemas vêm ocorrendo. Lina já passou por diversas situações dentro da casa envolvendo a dificuldade dos participantes em utilizar o pronome ela, com o qual a participante se identifica, o que caracteriza uma situação de transfobia. Foi necessário que, ainda nas primeiras semanas, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, interviesse. Lina, você tem o pronome ela tatuado acima da sobrancelha. Eu queria que você explicasse por que fez essa tatuagem e também que você dissesse mais uma vez, reforçando como as pessoas devem tratar você. Pediu Schmidt. Em seguida, Lina explicou o motivo de ter feito a tatuagem. Eu fiz essa tatuagem, na verdade, por causa da minha mãe. No começo da minha transição, minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei, mãe, olha, eu vou tatuar ela aqui na minha testa para ver se a senhora não erra. Acho também que é uma indicação para todas as outras pessoas, explicou a artista na época. A oficial de programa no Fundo Internacional Trans e doutoranda em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e femininos pela Universidade Federal da Bahia, Viviane Vergueiro, explica a importância do reconhecimento do gênero de pessoas trans e da utilização dos pronomes corretos.
Quando se tenta banalizar, parece que é uma mera questão de hipersensibilidade, formas que o patriarcado tem de desvalorizar sentimentos, percepções e de minimizar certas violências que podem acontecer. O desrespeito aos pronomes tem uma relação muito grande com a deslegitimação dos nossos nomes, das nossas existências e perspectivas. Esses elementos têm uma fundamentação desumana que é muito profunda. Lida com formas de existências no mundo, como em passaportes, em RGs, em carteiras de trabalho, em existir em espaços educacionais, ou seja, é uma frustração que tem muita carga envolvida. E a Lina, dentro dos limites que as edições fazem, foi feliz em se afirmar como uma pessoa travesti, apesar de toda a mágoa, indignação e peso psíquico que isso envolve. Explica a pesquisadora. O operador de caixa, Mário Rangel, 23 anos, disse se sentir representado por Lina no BBB 22 e que se identifica com essas questões dos erros nos pronomes, já que vive situações semelhantes. Os vídeos que eu vi dela, eu até me identifico muito com isso. Eu sinto que ela no programa fica ainda mais chateada porque está se sentindo desrespeitada, mas ao mesmo tempo sabe que não pode fazer uma grosseria, que não pode falar de forma mais firme porque provavelmente isso influenciaria muito em como as pessoas iriam tratar ela aqui fora. Ela está falando ali que ela não quer ser chamada dessa forma e está todo mundo errando toda hora. Rangel detalha melhor as situações transfóbicas que já viveu. Eu tenho barba e tal, tenho uma passabilidade na sociedade, mas a partir do momento que eu falo que eu sou trans, as pessoas às vezes confundem, me chamam no feminino. Ai, desculpa, eu me confundo. E eu logo pergunto, como você confunde? Você não me conheceu assim? Você está vendo minha aparência, está vendo um cara, eu falei o meu nome, como você está confundindo? Às vezes eu acho que o preconceito da pessoa está tão enraizado que ela não consegue nem enxergar. É cômodo para você chegar e falar, desculpa, eu errei. Para você, é uma vez que você errou. Agora, para ela, Lina, e para mim, quantas vezes já não erraram os nossos pronomes? Desabafa o operador de caixa. A presença de Linda Quebrada no BBB 22 levanta uma questão importante quando a participante do reality se declara como travesti. Muitas pessoas não sabem a diferença entre o termo travesti e trans, e se até mesmo existe alguma diferença entre as nomenclaturas. A doutora em ciência literária, Daniele Balbi, explica a questão. No caso de travestis, historicamente é uma denominação basicamente latino-americana, especificamente para mulheres não cis. O termo nasce e começa a ficar mais recorrente ao longo da década de 60, com uma carga pejorativa que era para identificar todas as mulheres não cisgêneras e, de certa maneira, depreciar, segregar e excluir essas mulheres. Ao longo do tempo, com a politização do movimento LGBTQ+, o termo travesti foi sendo ressignificado. Então, quando você hoje faz questão de dizer eu sou uma mulher travesti, você está politicamente e conscientemente recuperando a história, a memória e a cultura de mulheres travestis que foram estigmatizadas, reprimidas, violadas, vítimas de todas as violências, assassinadas, marginalizadas e que de alguma maneira conseguiram manter a tradição dessa cultura travesti. A pesquisadora Viviane Vergueiro concorda com a definição. Acho que essa é uma potência que ela, a Lina, traz, e nisso há a importância inclusive desse próprio debate dentro da comunidade trans sobre as múltiplas formas de identificação. Se travesti já foi um conceito de estigma, é um termo que hoje é potência e afirmação. A matéria é extensa com muitos dados e você a encontra completa no link na descrição do episódio. Aliás, esse é um episódio voltado para pautas sobre os feminismos e as mulheridades pelo dia de hoje. E eu, GG, me coloco também em um lugar de escuta junto contigo. Se você é mulher, você vai compreender por onde passam todas as questões que a gente está trazendo aqui pela vivência mesmo. Se você é homem ou tem identidade de gênero que não é abrangida pelos feminismos, acredito que seu lugar seja o mesmo que o meu, que é esse lugar de escuta e aprendizado. Seguindo em frente... Deu na glamour. Por que o feminismo precisa considerar a interseccionalidade para avançar em questões fundamentais? Publicado em 8 de março de 2021 por Andréa Martinelli. E eu? E a mulher preta? Lélia Gonzalez usou esta frase para questionar as estruturas e o quanto elas estavam dando conta, ou não, de abraçar as demandas de mulheres para além do feminismo branco eurocentrado hétero.
Foi a sua experiência pessoal que a fez ter um olhar interseccional diante das lutas sociais. Ela não era reconhecida como negra no movimento feminista, nem tinha espaço no movimento negro como mulher. Explica a historiadora Melina de Lima, neta de Lélia. A provocação difundida pela filósofa, historiadora, antropóloga e professora desde os anos 60, e mais recentemente entre as organizações de mulheres no mundo, aponta que não é possível entender-se feminista sem levar em conta questões de gênero, raça e classe, que pautam as relações sociais. A peculiaridade de cada vivência é importante para nós, de fato, quebrarmos as barreiras necessárias, diz Melina. Para agirmos, portanto, é preciso que o feminismo saia da superfície. A interseccionalidade é sobre olhar para a estrutura de poder em que se sustentam os mecanismos sociais de opressão. Afirma a pesquisadora e doutoranda em estudos feministas pela Universidade Federal da Bahia, Carla Acotirene. Capitalismo, patriarcado e racismo estruturam o nosso sistema e atingem diretamente a vida das mulheres, sobretudo as negras. E as estatísticas não mentem. O Atlas da Violência 2020 mostra que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Nos 10 anos contemplados pelo estudo, de 2008 a 2018, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 12,4%, enquanto a das brancas caiu 11,7%. O dado inclui todos os assassinatos de mulheres e não apenas os feminicídios, quando o crime é motivado pela condição de gênero. Mas o cenário alarmante não indica que um marcador social seja maior que outro. Ele sinaliza a ineficácia de políticas públicas que não alcançam a raiz da questão. Essa análise não quer dizer que as outras opressões não sejam graves e não tenham que ser enfrentadas. Só precisamos compreender que elas ocupam lugares diferentes na lógica de opressão versus privilégio. Explica Rosane Borges, especialista em estudos latino-americanos e professora da USP. Uma mulher branca e urbana vai sofrer com opressão de gênero. Se ela for negra e morar em uma área rural, vai experimentar um outro tipo de exclusão. Se essa mulher for trans ou lésbica, também vai sofrer em outras dimensões que se cruzam e não são equiparáveis. Dentro dessa singularidade também se encontra a pauta LGBTQIA+. Segundo o estudo divulgado em janeiro de 2021 pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ao longo do ano passado, 2020, em meio à pandemia foram registrados 175 assassinatos, todos de mulheres transexuais e travestis. Das travestis mortas em 2020, 78% eram negras. Para Bruna Benevides, feminista, mulher trans e secretária de atuação política da ANTRA, lançar luz para o transfeminismo de forma alguma é promover uma segregação e sim reforçar seu caráter interseccional. O feminismo precisa ser um espaço para agregar todas as mulheres. Quando há uma tentativa de deslegitimar o que é ser uma mulher, por questões físicas, biológicas, culturais e estruturais, a gente está criando um movimento que é violento e só reproduz a opressão. O momento atual, potencializado pela internet e pela política, é de efervescência dessas discussões. Há quem diga que o feminismo nunca esteve tão em alta. Em 2019, por exemplo, o Datafolha levantou em pesquisa que 38% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais se diziam feministas no país, mas 56% rejeitaram se associar ao termo. Há uma disputa discursiva dentro do próprio feminismo, observa Carla Acotirene. Se as mulheres mais jovens não se questionarem e se interessarem em revisitar a experiência das mais velhas, o embasamento sobre a questão será de 3 tweets, e é preciso ir além. Mais uma matéria que a gente traz aqui para você que aborda a questão da interseccionalidade. Esse é um termo cada vez mais recorrente e é muito importante que pensemos nas lutas contra as opressões e as violências como sendo nossa responsabilidade, respeitando sempre as particularidades, as individualidades e os protagonismos, mas estando lá nos frontes, todos nós. Deu no IG delas. O feminismo trans quer uma sociedade que inclua todos os gêneros, diz a ativista. Publicado em 31 de janeiro de 2021 por Camila Cetrone.
Se você é uma pessoa antenada no movimento feminista, provavelmente sabe que existe mais de uma vertente. Uma delas é o feminismo trans, que também pode ser chamado de transfeminismo. A vertente que nasceu nos Estados Unidos a partir de diversas reflexões que envolvem identidade de gênero e sexualidade e se concentra principalmente em mulheres trans e travestis. O feminismo trans chega com a proposta de abarcar nossas questões e subjetividades que estão atreladas ao nosso processo de formação enquanto sujeitos, explica Jarda Araújo, ativista e assistente social. Jarda explica ainda que a criação de políticas LGBTQIAP+, eram principalmente voltadas para gays e lésbicas e, com isso, as questões trans eram deixadas por último. O feminismo trans ajudou a abrir os olhos para essa lógica e buscou se voltar para caminhos de incluir a todas as pessoas. Esses pensamentos foram articulados com a sociedade para a ascensão das perspectivas das mulheres trans e travestis. A deputada estadual de São Paulo, Érica Malunguinho, primeira deputada trans eleita pelo estado, afirma que o feminismo trans também é uma crítica para as desigualdades presentes dentro do movimento feminista ao acrescentar o debate de identidade de gênero. Essa perspectiva afasta a ideia de que o gênero está atrelado ao órgão sexual e reitera que existem diversas formas de ser mulher, diz. Segundo a pesquisadora e professora de História e Psicologia Jaqueline Gomes de Jesus, o feminismo trans nada mais é do que uma vertente dentro do feminismo que diz respeito às experiências e demandas específicas das mulheres trans e travestis. É uma forma de representação dessas mulheres e de se pensar políticas, ações ou causar reflexões especificamente sobre elas, mas não exclui a existência ou a causa das mulheres cisgênero. No entanto, ela diz que o feminismo trans não serve apenas para pessoas trans, mas para todas as pessoas. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre um olhar novo sobre o mundo para mudar a realidade e as discussões sobre gênero e perceber a diversidade sexual e de gênero de cada um, afirma. A pesquisadora explica que assim como nem toda mulher é feminista, nem toda mulher trans ou travesti é transfeminista. Mesmo assim, elas se beneficiam com avanços que podem ser feitos pelo feminismo trans. Em 2014, Jaqueline lançou o livro Transfeminismo, Teorias e Práticas, em que sintetiza os pensamentos e as demandas de transfeministas. Segundo a pesquisadora, a perspectiva teórica questiona a biologização do gênero, discussão influenciada pelo feminismo negro e que visa desvincular a ideia de que o órgão sexual define automaticamente a identidade de gênero. Na prática, trata-se sobre valorizar as identidades, a história e a diversidade sexual e de gênero. Espera-se combater o machismo, o sexismo, a cis-heteronormatividade, ideia de uma sociedade que espera das pessoas um padrão cisgênero e heterossexual, e a ideia de que pessoas trans não têm direito à própria identidade, ao corpo ou de ir e vir, afirma. Jaqueline afirma que visibilidade é algo bom, mas mais do que isso, também importa a maneira como as pessoas trans são vistas. A gente vê uma tentativa de retratação, uma naturalização dos estereótipos e de pessoas que só nos veem por olhares depreciativos, afirma. Por isso, ela ressalta a relevância de se falar não apenas dos problemas enfrentados por mulheres trans e travestis, mas pensar em alternativas para solucionar essas questões. De acordo com a pesquisadora, as pessoas cisgêneras podem ajudar a impulsionar o feminismo trans de algumas maneiras. Uma delas é ler e compartilhar a produção das mulheres trans e travestis, desde livros e artigos até postagens nas redes sociais. Além de ler, é importante comprar nossas publicações para investir e valorizar financeiramente a produção de pessoas trans, explica. Além disso, ela ressalta a importância de investir em pessoas e organizações que defendem o feminismo trans e seus debates junto à população trans, criando ações efetivas em prol da equidade. O voto também é citado pela pesquisadora como uma ferramenta importante para que mulheres trans e travestis sejam protagonistas na política e possam decidir e pensar em leis para criar soluções. Jaqueline também diz que é importante que pessoas cisgênero reconheçam onde estão seus privilégios e os usem para ajudar pessoas trans a viver de forma plena. Invista na sua empresa em ações educacionais para valorizar a população trans. Indique essas pessoas em suas empresas, diz.
Quantas travestis e mulheres trans você segue nas redes? Quantas travestis e mulheres trans você conhece pessoalmente, convivem com você? Você as ouve? As lê? Como você pode se dizer aliado de uma luta cujo conhecimento, quando você tem, é só teórico, empírico? Aliás, você é uma pessoa aliada nas questões transfeministas? Te faço essas perguntas porque eu me faço essas perguntas. A gente tem que se questionar todos os dias. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e hoje foi um episódio mais informativo do que comentado, né? Pois é. É sobre isso ser um homem cis falando sobre questões de feminismos e mulheridades. Mas se não tem propriedade para opinar, não significa que eu deva negar esse espaço às causas femininas e feministas. Afinal, a comunidade LGBTQIAP+, é plural e são as mulheres que existem já de começo na sigla, né? E você percebeu que na escalada do programa eu disse que hoje é o Dia Internacional das Mulheres? Pois é. Pesquisando sobre o dia de hoje, eu descobri que essa forma de falar sobre esse dia no plural tem um significado inclusivo. As mulheres são diversas e o dia é de todas elas. Importante demais que você dedique um tempo para a leitura dessas matérias na íntegra, cujos links estão na descrição do episódio. Dedicar esse tempo é se fazer presente nessa luta. O mundo, a sociedade sempre foram extremamente violentos com as mulheres. Acho que essa é uma questão que demanda mais da nossa dedicação, sabe? Querer equidade de gênero, acabar com o machismo, a misoginia, a transfobia, tem que ser mais do que colocar hashtag na rede social. E eu te convido aqui, com esse episódio, para essa reflexão e para que você haja, tá? E aproveitando, retomando nossa tour de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa, continuamos com o espaço aberto aqui para falar do seu projeto, hashtag divulga LGBT. Se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, manda mensagem de voz pra gente lá no Anchor, contando um pouquinho mais, chamando os ouvintes para conhecer você, o seu projeto ou o que você quiser apresentar para todo mundo. Pode mandar mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram. A gente quer disponibilizar 1 minutinho do episódio para você, tá? Se preferir, pode mandar e-mail também lá no queobichapod@gmail.com. As nossas redes estão na descrição do episódio também. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã a gente está de volta. Beijo!